Nesse vídeo nós vamos falar tudo que você precisa saber sobre a Lei Aldir Blanc II. Que lei é essa? Quando ela surgiu? O que ela tem a ver e o que ela não tem a ver com a primeira Aldir Blanc? O que ela tem a ver e o que ela não tem a ver com a Lei Paulo Gustavo? Como as cidades, os estados e o Distrito Federal podem participar? Qual o valor destinado para essa lei? Quais os tipos de proponentes podem participar dessa lei? Você vai saber se você pode participar ou não pode. Quais os tipos de projetos que podem participar? Você vai ver se o seu projeto, que você tem vontade de realizar, se encaixa ou não aqui na Aldir Blanc. Então vamos lá, vamos começar. A Lei Aldir Blanc II, ou Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, homenageia o artista Aldir Blanc Mendes, que faleceu por complicações da Covid-19 em 2020. Antes da gente falar aqui quem foi o artista Aldir Blanc, a gente vai falar rapidamente sobre isso, uma primeira informação muito importante. Apesar da maioria das pessoas conhecerem essa lei como Lei Aldir Blanc II, o nome correto é Política Nacional Aldir Blanc. E a sigla PNAB, muitas pessoas falam PNAB. Então daqui para frente, esqueça Lei Aldir Blanc II e fique com Política Nacional Aldir Blanc ou PNAB. O Aldir Blanc foi um grande artista, compositor, escritor, cronista que infelizmente faleceu em 2020 por complicações da Covid. Ele teve vários parceiros na parte musical, talvez o mais conhecido dele seja João Bosco, e eu acho que foi a época que ele teve grande sucesso, fez mais sucesso com músicas assim inesquecíveis, como por exemplo O Bêbado e a Equilibrista, que eu acho que vale a pena você conhecer se você ainda não conhece. Então, a primeira coisa é você falar o nome correto, é Aldir Blanc. Muita gente fala errado, fala Aldair Blanc, Aldir Blanca, Aldir Black. Então não, Aldir Blanc é o sobrenome do artista que foi homenageado por essa política nacional. Mas vamos em frente aqui, vamos lá. Essa lei é a Lei 14.399, de 8 de julho de 2022. 14.399/2022. Toda vez que você vira uma lei escrita dessa forma, o primeiro número é o número da lei e o segundo aqui é o ano que ela foi homologada. Então, essa lei é desde 2022. Ela não começou a ser aplicada em 2022, mas foi homologada nessa data. Essa lei, como eu já falei, então, institui a Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB. E para a gente começar a falar o que é essa lei, é importante você entender o que não é essa lei. Em 2020 e 2021, nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que foi a época da pandemia, quando o governo federal repassou 3 bilhões de reais para a classe artística. A classe artística estava passando muitas dificuldades. Você deve se lembrar, talvez você tenha até passado as dificuldades também. E o governo fez uma lei emergencial. Era uma lei, a princípio, de um ano só, que repassaria esses 3 bilhões de reais para as cidades, para os estados e para o Distrito Federal, para auxiliar a classe artística. Era uma medida de socorro mesmo. Tinha gente passando fome, vendendo instrumentos, vendendo objetos da casa para comprar comida, remédio e coisas assim. Essa lei, essa primeira lei Aldir Blanc, que agora a gente pode chamar de Aldir Blanc I, não tinha esse nome na época, ela aconteceu em 2020, era para terminar no final de 2020, mas como sobrou um recurso, um grande recurso, era coisa de mais ou menos 800 milhões de reais, conseguiu-se uma ampliação do período de execução para 2021. Em 2021, o restante do recurso foi executado, a lei terminou e hoje não existe mais aquela primeira Lei Aldir Blanc. Depois, nós tivemos em 2023 e 2024 a Lei Paulo Gustavo. Essa lei distribuiu 3,8 bilhões de reais no mesmo formato, lei emergencial com um período de existência definido. Ela aconteceu entre 23 e 24, repassou o recurso, os projetos foram executados, as prestações de contas foram feitas e essa lei também acabou. Era uma lei também emergencial. A partir de 2023, apesar de ter sido homologada em 2022, começou-se os trabalhos para a Política Nacional Aldir Blanc, que muita gente chamou então de Aldir Blanc II.
Apesar dessa política nacional também homenagear o Aldir Blanc, ela não tem quase nada a ver com a primeira Lei Aldir Blanc ou com a Lei Paulo Gustavo. Além do nome, ela é muito diferente. Primeiro, ela não é uma lei emergencial, ou seja, ela não tem um período de existência definido e depois vai acabar. Quando ela surgiu, ela até tinha, era uma lei de 5 anos, mas agora isso já mudou e virou uma lei permanente. Então a primeira grande diferença é essa, ela não é emergencial e ela não tem tempo de existência definido. Ela vai continuar por um bom tempo. Uma coisa que ela é parecida com a primeira Aldir Blanc é que ela vai distribuir também 3 bilhões de reais anualmente. Se na primeira Lei Aldir Blanc o valor era 3 bilhões e acabou, aqui não. Aqui é 3 bilhões por ano. Então uma coisa muito importante saber é isso. Apesar de também homenagear Aldir Blanc, essa lei não tem nada a ver com a primeira Aldir Blanc e também não tem nada a ver com a Lei Paulo Gustavo. É uma política nacional. Muito bem, mas o que mais que a gente tem aqui? Como que funciona essa política nacional? Bom, primeiro nós tivemos a instituição da lei, que aconteceu via governo federal, foi votado na Câmara, no Senado, foi para a sanção presidencial, enfim, passou por todo o trâmite, hoje ela já é uma lei. Isso foi uma atribuição do governo federal. Depois que a lei foi homologada e começou a valer, vieram alguns decretos, portarias, cartilhas e outros documentos complementares. Esses documentos surgiram para explicar melhor a lei. Sempre que a gente tem uma lei, dificilmente o texto que tem naquele documento ali vai conseguir explicar todos os detalhes, passar todas as informações de como funciona, o que deve ser feito, os documentos necessários para participar. Isso é feito através de documentos à parte. No caso, o decreto, portarias, em alguns casos, algumas cartilhas explicativas e outros documentos que foram surgindo para facilitar o entendimento dessa lei. Isso também foi responsabilidade do governo federal. E depois vieram os editais e cartilhas também. Isso aqui define os detalhes da participação dos entes federativos. O que é muito importante você entender aqui? A lei foi criada no governo federal, mas o governo federal não lança editais para essa lei. Ele pega esse recurso, esses 3 bilhões anuais, e repassa para os entes federativos. No caso, o Distrito Federal, os estados e as cidades. Pega uma parte, a gente vai ver daqui a pouco esses valores, mas pega uma parte, Distrito Federal e estados, outra parte para cidades. O governo federal mesmo não lança nenhum tipo de edital. Ele descentraliza os recursos, ele repassa esses valores para os entes federativos. E é responsabilidade desses entes federativos, estados, Distrito Federal e cidades, lançarem os seus próprios editais. Por isso que às vezes faz um pouco de confusão. PNAB do Estado do Espírito Santo, PNAB do Estado do Pará, PNAB do Estado de Minas Gerais, PNAB do Rio Grande do Sul, PNAB da Bahia. É estranho isso, mas é exatamente por causa dessa descentralização. Chegou o recurso lá, o Estado precisa se organizar para lançar os seus próprios editais. E da mesma forma que o Estado, os estados e o Distrito Federal vão lançar esses editais, as cidades também recebem recursos direto do governo federal. Nem passa pelo Estado, já vem descentralizado do governo federal, e as cidades também têm responsabilidade de lançar os seus editais. Aí fica mais confuso ainda, para quem não entende essa descentralização. Edital da cidade do Rio de Janeiro, edital da cidade de Curitiba, edital de São Luís, edital de Recife. Esses editais às vezes aparecem para a gente, propaganda, e às vezes a gente nem pode participar porque a gente não é daquela cidade ou é daquele estado. Mas é assim que funciona. Então essa é a explicação para tantos editais de tantas cidades, de tantos estados com o nome Política Nacional Aldir Blanc, ou PNAB. Mas vamos em frente aqui. Quais são esses valores? A gente já falou
que são 3 bilhões de reais por ano, e esses valores são distribuídos metade, 1,5 bilhão, para Distrito Federal e estados, e aí esses dois entes federativos vão ter que fazer uma distribuição desses recursos. 10% desses recursos vão para o Programa Cultura Viva, que tem a ver com os pontos de cultura, os pontões de cultura, que é uma coisa que veio lá da época do Gilberto Gil, sendo ministro da Cultura, no primeiro governo Lula. Ele criou esse Programa Cultura Viva, os pontos de cultura, e isso está sendo reforçado agora nesse novo governo. 20% dos valores vão para os céus da cultura, que aí tem a ver com pegar esses recursos e repassar para a construção de equipamentos culturais, né? Teatros, auditórios, centros culturais, e por aí vai. E 70% do que é recebido vão para os editais dos estados e do Distrito Federal. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas teve alguns estados que não quiseram pegar aqui o 20% dos céus da cultura, porque acharam que não valia a pena, porque depois que criasse esses equipamentos culturais ia ter um custo para manutenção, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui. A distribuição é essa. Os estados que não quiseram ali colocar 20% dos recursos nessas construções de equipamentos culturais ficaram sem essa parte, abriram mão. Outra metade vai para os municípios, é distribuído para todos os municípios brasileiros que solicitarem esses recursos. Aqui tem uma observação interessante, que os municípios que vão receber valor maior ou igual a 360 mil por ano vão ter que repassar 25% do valor também para o Cultura Viva, pontos de cultura, pontões de cultura. E os outros 75% do que receberem ficam dentro dos critérios dos editais que esses municípios vão lançar. Os municípios, as cidades que receberem valor menor que 360 mil reais, não têm que repassar os 25% ali para o Cultura Viva. Eles vão poder gastar 100% do que receberem dentro dos critérios dos editais que vão ser lançados por esses municípios. Então, reforçando, as cidades, os municípios, o Distrito Federal e estados têm autonomia de criarem os seus próprios editais. Aqui uma explicação rápida de como é feito o rateio, ou seja, como se chega ao valor que cada cidade, cada estado vai receber. 20% do que ela recebe tem a ver com o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal ou o Fundo de Participação dos municípios, e 80% é proporcional à população daquele município ou daquele estado. Por isso que geralmente as cidades maiores, com a população maior, recebem um valor mais alto. Isso, do meu ponto de vista, é bom, é um critério, tudo bem, pode ser discutido, mas já é uma regra muito interessante, porque aqui não entra lobby. Ou seja, uma cidade que tem um deputado que olha por ela, que traz os recursos, não vai conseguir mais recursos do que já está pactuado nesse formato de rateio. Isso é muito bom. Da mesma forma que uma cidade que não tem apoio nenhum, não tem ninguém olhando por ela, um deputado, senador, também não vai receber menos do que o pactuado dentro desse rateio. E aí a gente vai ver o passo a passo até o recurso chegar na ponta. Quem aponta? A ponta é o artista. É você, sou eu. Como que funciona? Primeiro, os entes federativos fazem adesão à PENAB por meio do envio do plano de ação na plataforma. Os entes federativos aqui, lembrando, o governo federal não entra, ele distribui para municípios, estados e Distrito Federal. É preciso fazer uma adesão, todos os estados fizeram, o Distrito Federal fez e a grande maioria das cidades fizeram essa adesão para receber os recursos. O Ministério da Cultura repassa os recursos da PENAB aos entes aprovados nessa fase de adesão, descentraliza, toma o dinheiro que está com você, você realiza os seus editais e vai prestar contas para mim depois. Os entes, cidades, estados e Distrito Federal fazem as consultas e escutas à comunidade e elabora um plano de aplicação dos recursos, PAR. Isso aqui antes era anual, tinha até um A mais aqui, era PAR, mas agora mudou, porque antes era anual, o ente federativo tinha que mandar a cada ano, mas agora não, agora é plurianual. Organiza-se ali o PAR e envia para aprovação. Antes da criação desse PAR é muito importante as consultas à classe artística. A ideia é que o plano de ação que
que vai falar sobre os tipos de editais que vão ser lançados, valores, enfim, seja criado em conjunto com a classe artística. Então, se a sua cidade não estiver realizando essas reuniões, essas consultas, cobre, porque a lei orienta que se faça isso. Depois, os entes federativos lançam os editais, a responsabilidade não é deles, município, estado, Distrito Federal. Então lançam esses editais de chamamentos públicos e demais instrumentos de seleção ou aquisição de bens e serviços. Aprovou o par, tudo certinho, organizado, consultou e escutou a classe artística, hora de lançar os editais e fazer toda a avaliação e lançar os resultados. Então está aqui no quinto, os entes federativos repassam os recursos aos trabalhadores da cultura, selecionados em editais, e realizam as aquisições e contratações necessárias ao desenvolvimento dos projetos diretamente realizados pela administração pública, porque a administração pública pode também utilizar parte dos recursos para criar projetos e realizar projetos para a comunidade. Então esse aqui é o passo a passo que se faz para o recurso chegar na mão do artista. E quem pode participar? A lei diz o seguinte: podem escrever projetos em editais publicados pelos entes federativos e receber recursos da PENAB os ou as trabalhadores e trabalhadoras da cultura, as entidades, pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, na difusão, na promoção, na preservação e na aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, inclusive patrimônio cultural material e imaterial. Isso aqui é uma sugestão que eu dou: tenha o seu currículo bem organizado, o seu portfólio bem organizado, porque o que diz aqui na lei é que todas as pessoas físicas ou jurídicas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos podem participar da seleção dos editais. Mas essas pessoas físicas e jurídicas precisam comprovar que são da área da cultura. E como que se comprova isso? Através de um currículo organizado, através do portfólio, com as comprovações de que você atua na área artística. Isso aqui é para espantar curiosos, né? E pessoas aproveitadoras que veem um recurso ali e vão tentar pegar aquele recurso. Então é muito importante que você tenha seu currículo e portfólio organizado com suas comprovações. Se você não tem, organize já de uma vez. E é importante que os editais peçam isso para espantar os aproveitadores. Mas atenção, isso não quer dizer que automaticamente todos os editais serão para todos os tipos de proponentes. Isso aqui que está na parte de cima é o que a lei diz, é o que pode ser feito, é o tipo de proponente que pode receber aquele recurso. Mas os entes federativos vão se organizar ouvindo a comunidade para criar o plano de ação, e nesse plano de ação vai dizer o seguinte: aqui esse ano nós vamos fazer edital de tal e tal área, porque são as áreas artísticas de interesse aqui da nossa comunidade. É muito importante que você participe, para você garantir que a sua área seja contemplada dentro dos editais. Se você não participar, pode ser que a sua área não seja tão bem representada ali dentro daqueles editais. Por isso também a participação do artista, do agente cultural é importante. E que tipo de projeto pode ser enviado para a Política Nacional de Aldir Blanc? Eu não vou listar todos aqui agora, eu até aconselho que você entre no site do Ministério da Cultura. Lá você vai encontrar a legislação, vai encontrar a lei, e nessa lei vão estar descritos todos os tipos de projetos que podem participar. E muito certamente o seu projeto, ou o que você quer realizar, vai estar lá dentro de um dos tópicos, porque é muito abrangente. É praticamente impossível que o que você queira realizar não esteja contemplado lá dentro da lei. Mas, reforçando, o que está dentro da lei não necessariamente vai estar no edital da sua cidade ou do seu estado, porque é uma construção conjunta ouvindo a comunidade. E como participar para receber os recursos? Você viu que tem os editais, e para participar você precisa ter um projeto bem escrito para concorrer àquele edital e receber os recursos. Se você não tem experiência nenhuma em escrever projetos e viu que é uma boa oportunidade, porque é muito dinheiro, né? Às vezes a sua cidade é uma cidade menor, não recebe tantos recursos assim, você pode participar dos editais do estado, você pode fazer essa dobradinha, participar na cidade e no seu estado. Se você não tem experiência com elaboração de projetos, ou se você já até escreveu um ou outro, mas acha que precisa se aperfeiçoar,
para concorrer com muito mais chance de ganhar, eu te aconselho a clicar nesse link que está na descrição desse vídeo. Ele vai estar também fixado lá nos comentários e você vai conhecer o meu método completo de elaboração de projetos para a Política Nacional Aldir Blanc, que se chama Aprove na Aldir Blanc. Você vai assistir uma aula gratuita, onde você vai conhecer o método, ver como ele funciona. Você vai, inclusive, nessa aula gratuita já conhecer a metodologia, inclusive com exercícios práticos. Você já vai poder fazer exercícios práticos de elaboração nessa aula e você vai ver por que esse método tem ajudado centenas de pessoas a aprovarem os seus recursos na Política Nacional Aldir Blanc. Clica nesse link aí, vá para a página, assista a aula, conheça o método. Tenho certeza que você vai gostar bastante e esse método vai fazer toda a diferença para você aprovar os seus projetos na Política Nacional Aldir Blanc e realizar as suas atividades culturais sendo bem remunerado por isso. Te espero lá. Até!